Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Solar Talk. Aqui eu converso sobre o passo a passo para você se tornar um consultor solar residencial que ganha pelo menos R$ 6.000 por mês. Eu sou o Marcos Torresani e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a melhor forma para se dimensionar um sistema solar residencial. Bom, primeiro, o que é dimensionar um sistema solar residencial? Quando a gente vai abordar um cliente e o cliente, não, interessante, quero ver sobre energia solar, aí você fala, a primeira coisa que o pessoal fala é, então me manda aí uma foto da sua conta de energia. Porque lá a gente consegue ver o histórico de consumo da pessoa dos últimos 12 meses, a gente tira uma média, e a partir disso a gente dimensiona um sistema que na média anual vai gerar ali pelo menos a mesma coisa que o cliente consome. Só que aí também depende do cliente, né? Às vezes ele consome muito, ele quer só bater uma parte, às vezes ele quer bater a mesma coisa, às vezes ele já faz uma projeção para o futuro. Enfim, a ideia geral de dimensionar um sistema solar é isso. É você identificar qual sistema que vai gerar energia, que vai atender a necessidade do seu cliente. O que não é dimensionar um sistema solar? Era muito comum antes o pessoal vinha falar com a gente assim, eu queria conhecer sobre sistema solar, sobre energia solar, e eu queria saber quanto é que fica um sistema aqui para minha casa. Aí eu, não, entendi. Você sabe mais ou menos quanto você consome? Você consegue me mandar a conta? Ele falou, não, é uma casa simples. Tem uma geladeira, uma televisão, um ventilador. Isso não é dimensionar um sistema solar residencial. Porque saber que tem uma geladeira, que tem um ventilador, que tem um ar-condicionado, isso é importante só se a gente for fazer um dimensionamento de sistema off-grid, que não é o nosso caso aqui. Aqui a gente está pensando em sistema solar residencial conectado à rede, o on-grid. Então, para o on-grid, a gente só quer saber quanto de energia que esse cliente consome, ao mês ou ao ano, de média ali, para a gente poder ver qual o sistema que vai gerar aquilo que ele precisa. Saber quais os eletrodomésticos, quais os equipamentos, qual a potência de cada eletrodoméstico da pessoa não é importante para o nosso sistema on-grid. Dito isso, por que é importante você saber dimensionar corretamente um sistema para o seu cliente? Cara, hoje em dia, pelo menos aqui no meu estado, está mais comum isso, agora já está mais padronizadinho, né? Porque um vai vendo o outro, que vai vendo o outro, e aí vai ficando mais na média. Mas antes era muito comum eu chegar e falar pro cliente assim, o seu sistema, esse aqui, desse jeito, ele vai gerar ele na faixa de 500 kWh mês. Vamos supor aqui um exemplo. Aí ele, não, entendi, muito legal. O negócio é que o orçamento do fulano aqui falou que esse mesmo sistema seu não vai gerar 500, não. Ele falou que o dele vai gerar 700, velho. Então, se for para escolher, eu prefiro de 700. Aí eu falava com a pessoa, cara, é o mesmo sistema, é a mesma potência de placa, é a mesma potência de inversor. Como que o mesmo sistema, eu estou falando que vai gerar X e o dele vai gerar mais? Como? Aí o cliente ficava meio balançado, né? E o cliente não entende direito. Então ele pensava, não, eu quero do fulano porque o do fulano gera mais. Só que aí a gente explicando, a gente mostrando, hoje a pessoa já entende que tem formas de dimensionar o sistema que não condizem com a realidade. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, tem umas fórmulas que você coloca lá, bota irradiação, bota uma eficiência, nossa, seu sistema vai gerar tanto. Ou então, antigamente, hoje eu não sei mais porque eu não trabalho mais com esses importadores, mas tinha um importador lá que colocava uma tabela de geração, né? E falava, esse kit aqui na região sudeste vai gerar tanto. Nossa, era absurdamente muito. Eu falava 600, o cara falava tipo 800, 850. Não chega, não vai chegar. Mas a pessoa falava aquilo, por quê? Não era só pessoa de empresa, era a própria importadora que falava aquilo. Porque se baseava em cálculo teórico e tal, não tinha base, né? Tem que botar ali, entre aspas, o máximo que aquele sistema vai gerar. Só que, isso aí não é a realidade, né? O máximo que o sistema vai gerar não vai acontecer no seu cliente.
Ele não vai estar para o norte certinho, na inclinação da latitude, com vento tal, com irradiação constante de tal, sem nenhum tipo de sombreamento nunca. Não é assim que acontece. Ou tem árvore perto, a árvore cresce, faz um pouquinho de sombra, o vizinho tem a própria platibanda do telhado, faz um pouquinho de sombra, ou não tá, ou até tá para o norte, poxa, que legal, mas não está na latitude, ou está muito inclinado para cima ou para baixo, ou não está muito para o norte. É muito, muito difícil, para não falar 1%, que você vai encontrar a situação perfeita. Então não condizia com a realidade. E é importante você saber dimensionar o sistema, falar ali muito próximo. Exato você não vai falar, porque a gente depende do sol, de nuvem, é tempo, é clima, a gente não consegue acertar. Mas a gente consegue chegar muito próximo. E é importante chegar próximo porque, primeiro, para você não ter problema depois. Porque você fala para o seu cliente, não, esse sistema aqui vai gerar 500 kWh mês, pode ficar tranquilo. Aí, sem explicar as coisas para ele, né? Aí dá no primeiro mês, o cara está lá em julho, aí deu 350. Ele, você me enganou aqui, deu 350? Não, é porque eu estou falando de média, 500 é a média. No inverno ele realmente vai gerar menos, só que no verão ele vai gerar mais. A média do ano vai dar 550. Bom, aí sabendo explicar isso e tão dimensionado certo, pelo menos aí você já saiu do uma encrenca com o cliente, né? Porque ele achar que você passou a perna dele, depois fala mal de você, ou é problemático. E se ele não quiser arrumar um problema maior que você, não, você vai me dar meus 500 aqui. Não quero 350, eu quero meus 500. O contrato está escrito 500. Se você já tiver explicado que é sazonal, que aquele 500 é de média anual, já tem um problema eliminado. Mas tem que chegar no 500 anual. E agora o pior, né? Você chega e fala, não, vai gerar 700. Aí no primeiro mês deu 350. Aí você fala, não, é porque é inverno, pode ficar tranquilo. Aí ele engole. Aí ele vai monitorando o sisteminha dele, né? Porque ele está incrédulo ainda, ele não está acreditando. Aí passa o primeiro ano, ele soma lá tudo, tira a média e fala, não, aqui a minha média deu 498. Você falou 700. E aí pode acontecer a mesma coisa. Querer arrumar problema com você, falar que no contrato está escrito uma coisa, que você entregou outra, falar mal de você. Isso é um tipo de problema que eu não quero para mim, não quero para ninguém que eu ensino, não quero para ninguém que está vendo aqui. A ideia de você trabalhar com energia solar é abrir uma empresa, montar, estruturar uma empresa que perdure ao longo dos anos. E você quer cliente satisfeito, você quer boas avaliações, você quer cliente te indicando. Então isso não pode acontecer com você. Você tem que saber dimensionar um sistema certinho. E por que você tem que investir tempo nisso, né? Acabei de falar em relação ao cliente, te avaliar. Quando o cliente realmente está satisfeito com o seu serviço, não só satisfeito, superou as expectativas dele, ele vai brigar por você. Eu tenho mensagem de clientes falando assim, olha cara, foi incrível, muito obrigado e tal, e mesmo se o seu sistema estiver mais caro, eu indico todo mundo a fazer com você. Então é esse tipo de feedback que você quer de volta. Isso aí mostra que o que eu estou fazendo está dando certo, graças a Deus. E eu quero isso para você também, que é realmente a ideia de você fazer aquilo que você faz consciente. Não é uma sorte. Eu estou falando que vai gerar 500. Não é porque o importador me falou que vai gerar 500 ou porque eu estou chutando um valor aqui. Não é porque eu sei, baseado nisso, que é muito provável que esteja próximo de 500. Se não tiver, vamos tentar entender aqui por que não chegou. Às vezes realmente é questão do tempo. O cliente mesmo fala, não, realmente... Baseado, eu moro aqui há tantos anos e baseado esse ano aqui ou esses meses, realmente o tempo estava muito ruim. Então o cliente vai entender quando você mostrar que você entende e explicar tudo para ele. Ele vai ponderar. E agora que você entendeu isso, bom, por onde que você tem que começar a saber dimensionar o seu sistema? Como eu falei antes, ainda tem alguns importadores que falam lá, tem uma tabelinha que mostra, nos que eu trabalho hoje não fala. Porque realmente foi igual eu falei, né? Um telhado está para o norte, vai gerar tanto. Um telhado está para o sul, vai gerar tanto. Então não tem como o cara botar um valor lá, vai gerar tanto. Poxa, isso aí é tão variado. E aí tem uma formulazinha que você usa para calcular. Vou botar aqui na tela, mas a potência do sistema ela é igual a energia gerada pelo sistema, né? Quanto que o seu sistema vai gerar, dividido pela irradiação
multiplicado pelo número de dias que você está considerando essa geração, multiplicado pela eficiência total do seu sistema. Aí você fala, tá, potência do sistema. Pô, potência do sistema você sabe, quando você vai no importador, ele vai te falar, esse aqui é um kit de 4,9 kW-pico. Aí, pô, 4,9, você sabe a potência do seu sistema. Ou se ele falar, não, aqui são 4 placas de 500 kW, de 500 watts, desculpa, são 4 placas de 500 watts. Ah, então 500, 1000, 1500, 2 kilowatts. A placa é 500 watts. Quando a gente joga para quilo, aí joga 3 vírgulazinhos, de 500 vai para 0,5. Então 0,5 kilowatts, 1 kilowatt, 1,5, 2 kilowatts. É a potência de um sistema com 4 placas de 500. Então você sabe a potência do seu sistema. Aí, a irradiação do seu sistema, que já é interessante. Para você achar isso, você tem que ir numa base de dados ali que mede questão de radiação solar em diferentes locais. Eu vou mostrar pegando a base de dados do CRECESB. Agora eu vou aqui para o computador, aí vocês vão poder ver certinho também. Esse aqui é o site do CRECESB. Você digita lá, crecesb.cepel.br. Aí a gente vai aqui em potencial energético, potencial solar. A gente clica, vai chegar nessa página aqui, a gente joga aqui embaixo, ele explica as coisas. Aqui, para a gente conseguir saber a potência do nosso sistema, a gente precisa saber a latitude e a longitude do ponto do nosso cliente ali onde ele vai gerar. Para você saber isso, você já tem a conta de energia, né, que você fez a média do sistema dele. Você, pelo endereço dele, você joga no Google Maps. Aqui eu sou do Espírito Santo, né, que eu tenho o mapa, tá aqui em Vitória. Vou pegar um ponto aleatório aqui, Vamos pegar aqui, qualquer lugar mesmo. Vou pegar uma casinha aqui numa ruazinha, tanto faz. Essa avenidazinha aqui. Aí eu clico. Opa, aqui embaixo apareceu, Itararé, Vitória, menos 20,29, menos 40,30. Então eu venho aqui no site do CRECESB, menos 20,29 e menos 40,30. Menos 40,30. A gente deixa aqui sul mesmo, graus, e bota aqui buscar. Quando a gente bota no buscar, vai aparecer aqui essas informações. Então, irradiação solar no plano horizontal para localidades próximas. A gente tem aqui Vitória, Oceano Atlântico e Serra. O que a gente escolheu aqui, que dá na nossa localização ali, né, é esse primeiro aqui, que é o de Vitória, porque Itararé está aqui em Vitória, Espírito Santo, tá vendo? Então, aqui a gente tem latitude, longitude, local medido. E aqui, quanto que foi a radiação? Janeiro, fevereiro, março, abril, junho. Você pode ver que em junho ali que tem o inverno, junho, julho, são as menores irradiações. E janeiro, fevereiro, os maiores irradiações. E está ali no verão. Então a gente vai aqui para a média, que a gente quer saber a média de geração mensal ao longo do ano. Não quer saber de um mês. Então a gente pega aqui 4,96. Essa é o valor de radiação que a gente vai botar na nossa fórmula. Então a gente tem a potência do nosso sistema. Vamos supor esses mesmos 2 kW aí, que eu falei do exemplo anterior, né? Aí multiplicado por 4,96, que é o valor da irradiação média. Os dias que a gente quer medir aí, vamos botar 30, porque a gente quer calcular a geração média no mês. A gente está usando o dado de radiação média do mês do ano. Então, tirando a média de todos os meses, a média mensal é 4,96. E a gente quer essa geração em 30 dias também. E agora, a eficiência, que é o detalhe. Porque a eficiência, a gente tem que pegar a eficiência do conjunto como um todo. Então, por exemplo, a energia que chega no nosso inversor,
o inversor mesmo tem inversor aí com mais de 99% de eficiência. Então, vou botar aqui eficiência de 99%. Não vai dar certo. Você tem que calcular a eficiência como um todo, como levando em conta todas as perdas. Por exemplo, aqui vai ter sombreamento, vai ter nuvem, aí tempo de chuva e blá blá blá. Então é muito variado, muito variado. Você pode inventar o valor que você quiser aí, porque não, aqui tem uma árvore que vai prejudicar. Não, aqui é porque tem a casa do vizinho, o prédio do lado que faz sombra. Então é muito variado. Quando no início eu pensava sobre isso, eu botava 0,85, então 85% de eficiência. Se a gente colocar, aí a gente vai pegar, vamos pegar aqui pelo computador, vamos usar aqui a calculadora para fazer a conta. Calculadora. Então, a potência do nosso sistema 2, multiplicado pela irradiação do nosso sistema, que é 4,96, multiplicado pelo número de dias, 30, multiplicado pela eficiência, 0,85. Então, esse sistema de 2 kW vai gerar para a gente na faixa de 252,96 kWh mês. Essa é a média do sistema. E é assim que eu calculava a geração de um sistema bem antigamente. Depois, quando você começa a fazer campanhas e fazer estratégias de divulgação e começa a fazer muito orçamento, você vê que fazer isso é muito trabalhoso, demora muito tempo, é um trabalho muito repetitivo. Quando eu fazia minhas campanhas ainda, que eu tinha que ficar divulgando bem, eu tinha ali pelo menos, mais ou menos, né? Tinha mês que era mais e tal, mas na faixa de 100 pedidos de orçamento mês. Então você tem que ir lá, pegar conta por conta. Aí às vezes o cliente ele tem mais de uma conta, ele fala, não, eu quero esse. Aí você tem que pegar tudo, somar todos os valores de geração. Aí onde é que você vai instalar? Instalar em tal lugar. Aí você tem que entrar, pegar os dados, fazer isso um por um, de todos esses 100. Cara, pra mim, era muito trabalhoso. Fora esse ponto da eficiência aí, que você podia roubar para mais ou para menos. Então, nunca tinha... Pensando nisso, com a minha esposa também, né, a Ana, que ela é projetista de grandes usinas, ela usa todos os softwares de simulação que você conseguir imaginar, porque ela tem que simular, assim, bem preciso, né? São usinas de milhões e tal. A gente começou a... o pessoal falava de alguns números mágicos aqui também, mas a gente foi tirar a nossa prova, né? E a gente também já olhava os sistemas que a gente tinha instalado, como é que estava a geração deles, para começar a ter um critério mais sólido do que só essa fórmula e inventar esse valor de eficiência. Então a gente olhava nossos próprios clientes para tentar tirar a média ali. Só que do mesmo jeito que eu falei antes, eu tenho um cliente aqui que o telhado dele está 35 graus para o oeste. Pô, ele não vai com a placa tal, tecnologia tal, inversor tal, tecnologia tal, sem nenhum tipo de sombreamento. Perfeito, telhadinho sobressalente num condomíniozinho que não tem nada em volta, perfeito ali. Só que oeste 35 graus, gerou tanto. Pô, mas aí como é que eu vou extrapolar esse valor de geração para um outro cliente que está numa outra área, que tem casas maiores em volta, que são outras tecnologias, é outra inclinação, não está mais para o oeste, agora está para o leste. Então, era muito confuso, assim, eu não conseguia ter uma certeza no que eu estava falando. Você nunca vai ter 100% de certeza, isso aí você esquece. Mas você tem que ter uma confiança naquilo que você está falando. A confiança que você passa para o seu cliente é extremamente importante. Então, e não só a confiança que você fala, mas depois chegar naquele valor, você tem que comprovar aquilo e tem que mostrar para o cliente aquilo. E se não chegar, você tem que mostrar o porquê que não chegou. Mas, baseado nisso tudo, o que a gente fez? A gente começou a tirar médias. Então a gente pegou alguns softwares de simulação, começamos a simular sistemas. O mesmo sistema, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, como está as inclinações, bota sombreamento, bota isso. Começamos a tirar algumas médias. E como a gente já tem mais de 350 sistemas instalados, a gente começou a tirar a média de todos esses sistemas, né? Porque quanto mais sistema, você consegue ter uma base maior, então a média vai se aproximando realmente de uma média. Se eu tenho, 10 sistemas, mas desses 10, 2 estão muito bons e 8 estão ou médio ou ruim. Pô, a média dos 10 ele não vai ficar boa. Mas quando você começa a botar mais e mais sistemas, a média
ela vai se aproximando a uma média de verdade. Então, com esse valor aí de mais ou menos 350, a gente já consegue. E antigamente, e disso aí a gente conseguiu chegar num número mágico, que é o quê? Esse valor de radiação, dias e eficiência, se transformar em um número só, para a gente não ter que ficar pegando o valor da radiação, o valor do dia, o valor da eficiência. A gente transforma isso em um número e usa esse número constante para todas as potências, multiplicando, que aí você já vai saber a geração. O pessoal falava muito aqui na nossa região do número 120. Então, para cada 1 kW instalado, ele vai gerar 120 kWh. Nesse caso, dos 2 kW que eu falei, que é gerar 250,96, ele vai gerar 240 kWh mês. Então, assim, tá bem próximo. É ótimo, é top. Só que, vendo nossos sistemas instalados de verdade, a gente viu que o 120 ele já está mais... Ele está um pouquinho para cima. Então, a gente corrigiu esse número para 115. Então, eu falo que a cada 1 kW instalado, eu vou gerar 115 kWh. Que aí seria 230. E ali a gente está falando 250. Então, pelos meus cálculos, eu estou considerando mais perda. Aquela eficiência de 85% já não é 85%. Ele ia cair para 80, 82, alguma coisa assim. E o que prova aí que o número está certo? Que esse 115 aí está certo? Bom, eu vou fazer um cálculo aqui agora para um cliente real, para um cliente que instalou em 2020, no meio de 2020, então já tem um ano de geração. Vou pegar um sistema mais novo, porque com os sistemas mais antigos, a placa e o inversor eles vão degradando, vão gerando um pouquinho menos, né? Então vou pegar um aí que é o mais recente, que instalou em 2020, para a gente calcular todo 2021. Aqui, voltando para o computador, no Google Maps aqui, a gente tem, dá até para ver aqui, ó, as plaquinhas instaladas aqui. Um outro detalhe aqui, ó, é da eficiência. Tá vendo a sombra aqui do árvore? É um coqueiro que na época ele não era alto e a cliente falou que ia cortar ele porque atrás da casa dela aqui, ela falou que ia fazer uma área para os netos dela. Acabou que ela não cortou a árvore, dá para ver pela foto aqui, né? E a gente pode ver que a sombra está quase chegando na planta. A sombra está quase chegando na placa. Mas vamos de novo, porque isso aqui é a realidade. A realidade é assim, não é a teoria. A realidade é assim. O cliente fala que quer fazer uma coisa e não faz. Então vamos nos ater à realidade. Aí a gente clica aqui e aparece aqui, ó. Rua tal, na serra, e aqui as coordenadas, menos 20,19 e menos 40,27. A gente volta lá no Cresesb, volta aqui, menos 20,19 e menos 40,27. Buscar, já deu aqui a curvinha, a gente vê que os 3 pontos estão na serra. Aí a gente pode escolher qual que você quer, o que gera mais ou o que gera menos, ou o que gera menos, né? 4,92. Então 4,98 ou 4,92. Bom, vamos ver aqui com os dois, só para ter certeza. Voltamos aqui na calculadora. Agora a gente tem esse caso específico aqui, essa cliente ela tem 12 módulos de 335 watt pico. Então, qual que é a potência do sistema? 335, aí é 0, para transformar em quilo, vezes 12. Então, é um sistema de 4,02 kW. Isso aí, vezes a irradiação, vou usar a menor primeiro, 4,92, vezes o número de dias, vezes a eficiência. Daria ali uma geração de 504,35, vamos arredondar ali. Agora, vamos usar a outra aqui, a que é a maior, 4,98. Daria 4,02, que é a potência do sistema, 4,98 vezes 30 dias, vezes 0,85. Então, 510,5. Os dois ali estão muito próximos na geração. Mas agora, quanto que esse sistema gerou de verdade? Aí, eu vou botar aqui na tela a foto
do gráfico, né, do aplicativo de monitoramento, para a gente ver o valor da geração em 2021. Aí por essa foto, a gente pode ver que a geração do último ano, do ano de 2021 desse sistema, foi 5.491,5. Então vamos aqui para a calculadora, 5.491,5. Então, dividido por 12, 457. Essa foi a geração que o sistema teve. 457,625. Essa é a média de geração anual desse sistema na prática, na realidade. É assim que as coisas são. E aí, se eu usasse o valor lá, 510, 515, a pessoa ia falar, não, mas está faltando energia aqui. Tudo bem, não é nada, não é muito assim não, mas vamos botar aí 60 kW vezes 12, vai dar R$700 ao longo do ano, né? Então, cadê? Não é assim, você me enganou. Para você não ter problema, e às vezes mesmo que o cliente não fale nada, ele pode se sentir, ele me falou que ia ser uma coisa, eu esperei tanto do meu sistema. Eu prefiro deixar ele realmente se sentindo feliz. Poxa, eu achei que ia gerar tanto, realmente chegou lá, gerou um pouco mais, poxa, que legal. E aí conta isso para os outros, conta feliz, fala, não, Marcos lá, ele que falou isso, ele fez assim. É muito melhor, é assim que você cativa o cliente. E aí, voltando de novo aqui para a calculadora, o sistema dele é 4,02 vezes um número que eu falei, que é o 115, que eu uso aqui hoje, 462,3. Então, 462,3. Olha a diferença aí, 462,3 para 457,6. Então, aí sim, 5 kW, 4,8 kW de diferença mensal. Aí já é incrivelmente aceitável. Aí a pessoa olha e fala, não, realmente o que Marcos me falou está acontecendo. Realmente. E eu ainda chego para a pessoa, depois eu faço uns follow-ups, né? Mas aí já entra mais em estratégias e falo, olha como é que seu sistema tá, olha como é que tá gerando, tá ali certinho em cima do que a gente tinha conversado, muito legal, a gente dimensionou certinho. E ainda falo, por exemplo, no caso dela, mas se você tivesse feito aquela árvore ali, ia estar gerando mais, hein? Seu sistema ia estar gerando mais. Aí, poxa, realmente, o Marcos me falou disso e tal. Para deixar o cliente mais feliz, entendeu? Porque o que você quer? Você quer um cliente satisfeito. É assim que sua empresa cresce. Toda empresa, para ela existir, ela precisa vender. E para ela vender, o seu cliente precisa estar satisfeito. Então, essa é uma forma que eu vejo para você deixar o seu cliente satisfeito. Você saber dimensionar certinho o sistema dele. Exatamente o que você falou. Além de deixar ele feliz, você mostra conhecimento, você mostra que sabe o que você está falando, você mostra que se importa com ele também, porque olha, eu fiz certinho aqui porque a gente conversou para ter o melhor para você aí, para você ficar satisfeito, para você ter uma melhor qualidade de vida, para você depois não dar nada errado aí com seus cálculos financeiros, não sei. E fora a questão da velocidade, né? Porque, igual eu falei antes, 100 orçamentos mês. Se você tiver que pegar o 100, ir lá no mapa, pegar a coordenada, jogar no Cresserve, fazer... Tudo bem, você bota numa planilha, igual eu fiz antes, ficava um pouco mais rápido, mas mesmo assim, ainda demorava muito. E aí você está no cliente, o que é muito comum? O cliente chega para você e fala, poxa, eu queria que minha casa ali gerasse uns 600 kW. Quanto que você acha... Quantas placas você acha que eu vou precisar? Aí você vai falar o quê pro cliente? Não sei, eu tenho que calcular lá. Se você já falar ali, cara, esse cara sabe do que ele está falando. E como é que você fala ali? Você precisa ter um número de base. Que para o nosso caso aqui, para o meu caso que eu uso hoje é 115. Para o meu estado, para a minha radiação, para o meu histórico, eu 115. Então o cliente chega, poxa, eu queria gerar 700 kW. Peraí. Aí eu já pego ali minha calculadora rapidinho. 700 dividido por 115. Você vai precisar de um sistema de 6,08. Vai precisar de um sistema de 6 kW. Mas isso deu quantas placas? Aí já é outra história, porque a gente tem que saber qual que são as placas que estão ali mais em promoção do nosso fornecedor, quais as marcas que a gente trabalha, para passar o melhor, para depois não ter dor de cabeça, não ter problema. Então vamos supor que a placa de 530. Então, eu preciso de um sistema de 6,08, aí eu pego isso aí e divido por 0,53, que seria a placa de 530, né? Me dariam ali 11,5 placas. Então,
Ah, não, você vai precisar ali 11,5 não dá, não consigo botar meia placa, então eu vou jogar para cima. Você vai precisar de 12 placas. 12 placas é o que te atenderia aqui hoje. Porque se eu falar 11, não vai chegar ali o que ele precisa, né? Então joga para cima. 12, você precisa de 12 placas. E isso, dessa aqui, você precisa de 12 placas, dessa de 530, e isso aí vai te dar um sistema ali de 6, alguma coisinha, que vai atender os seus 700 kW de geração mês. Então, quando você fala isso rápido para o cliente ali, não só falar por falar, mas uma informação verdadeira, uma informação que realmente vai condizer com a realidade, se ele realmente colocar, porque o cliente ele vai ficar com isso na cabeça. Pô, você falou para ele um valor, ele vai ficar com aquele valor na cabeça. Eu sei porque, assim, eu tenho cliente que eu converso com ele, explico tudo, e quatro anos depois, 2 anos, 3 anos, se eu não me engano, o mais demorado foram 4 anos. Ele veio conversar comigo e ele falou, não, eu guardei um panfletinho seu lá daquela época, eu te liguei, a gente conversou e você me falou que tanto era tanto. Aí eu, então tá, se eu te falei. E por que eu tinha tanta confiança no tá, se então eu te falei isso? Porque eu realmente trabalhava assim. Eu tenho base para as coisas que eu falo. E se chegar lá na hora e falar, olha, não gerou o que tinha que gerar. Eu não vou falar, ah, foi o tempo, ah, foi... Não, se não gerou, tem uma explicação. Por que não gerou? Aí eu vou lá, vou olhar, olha, sua placa está incrivelmente suja, ó, caiu, igual eu já vi, a pessoa foi pintar a casa, deixou cair tinta em cima das placas, fala, ó, sombreou as placas tudo aqui com um monte de tinta. Então, você sabe, o sistema tem que atingir uma performance ali que você estima. Não vai ser certinho, ponto, igual ali, ó. Mas, pô, eu estimei para a pessoa 462, deu 457 e ela ainda sabe que sombreou o sistema dela por causa da árvore ali que vocês viram na foto, no mapa. Então, olha essa precisão. É isso que eu ensino para as pessoas. Mas, como base, se você quiser ter certeza, você já sabe a forma, que é a potência do seu sistema é igual a quanto o seu sistema vai gerar, dividido pela irradiação, número de dias de geração, e a eficiência do seu sistema. A eficiência normalmente eu uso ali 0,85. E a irradiação, você vai no mapa, acha as coordenadas, vai no site do Crescef, bota lá, pega o valor da irradiação média e bota lá, e o número de dias 30, porque a gente quer a média de geração mensal da pessoa. Eu acho que isso aí já dá para você ter uma boa ideia de como você dimensiona ali o seu kit e saber mais ou menos quanto que ele vai gerar. Bom, gente, no vídeo de hoje era isso. A gente conversou aí a melhor forma, né, de dimensionar um sistema solar residencial. E qualquer dúvida, de novo, eu estou à disposição. Eu espero que isso aí te ajude a você ter ampliado um pouco ali a forma de você ver o sistema solar, como você dimensiona. E, de novo, se tiver qualquer coisa, qualquer sugestão ou qualquer dúvida, pode mandar nos comentários, pode mandar para mim, WhatsApp, e-mail, sem problema nenhum. Estou aqui para ajudar vocês o máximo que eu puder. Mas por hoje é isso. Então, um forte abraço e até o próximo episódio.